points. Manchester City are still alive here. Balotelli, Aguero! Podcast PL Brazil. 2 goals in added time for Manchester City to snatch the title away from Manchester United. Stupendous! The greatest moment I've seen in Premier League football. Unbelievable! Fala pessoal, está começando mais um podcast PL Brasil. Eu estou aqui com meus amigos Vinícius. Fala galera, mais um podcast na área. Estou aqui também com o Matheus Capanema. Isso mesmo, Pedrão, vamos para mais uma, hein? E hoje nós contamos com a participação do pessoal do Arsenal Brasil, representado por outro Matheus. Fala, Matheus. E aí pessoal, tudo bom? Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar participando do podcast de vocês. Nós vamos falar hoje sobre a situação do técnico Arsène Wenger no comando do Arsenal, seu histórico no clube, a frustração da torcida e a possibilidade da saída do francês dos Gunners ao final da temporada. Para quem não sabe, o Wenger ajudou a transformar o futebol praticado na Inglaterra, quando chegou à Terra da Rainha, não é mesmo, Vinícius? Isso mesmo, o Arsenal foi o quarto trabalho dele na carreira como treinador. Antes ele trabalhava no Nancy, no Mônaco, onde passou vários anos, e depois no Nagoya, no Japão, foi 1 ano só. Ele trouxe para a Inglaterra um futebol mais ofensivo, né? Os anos 90 na Inglaterra, um futebol mais jogado de cruzamentos, bola na área ali, né? Mais um sufoco ali do que um toque de bola. E ele gosta mais de trabalhar isso, né? Um futebol mais trabalhado, mais estimulado à procura do jogo terrestre, né? Vamos dizer assim. Capa, como é que você vê esse início do Wenger? O Wenger chegou com muita desconfiança lá atrás, com passagem pelo futebol francês e futebol japonês. E como você vê essa mudança que ele imprimiu logo nos primeiros anos de carreira dele no Arsenal? Eu acho que foi uma mudança muito positiva, né, Pedro? Saiu do futebol japonês, igual o Vinícius falou, onde que ele conseguiu 2 títulos até pelo Nagoya Grampus. Só que chegar na Inglaterra é sempre muito difícil, né? É um futebol mais duro, mais forte, mais pegado, igual o Vinícius falou, muita bola na área, um futebol bem forte. E ele com aquele estilo de bola no chão, toque de bola, esse passe trabalhado, né? A jogada trabalhada para uma finalização, um jogo objetivo a gol, mas com bola no chão e com consciência tática, vamos dizer assim. Então eu acho que era um futebol mais tático. E isso foi muito positivo para o Arsenal, rendeu frutos para ele no início e foi uma coisa bem difícil e talvez inesperado pelo início rápido e pelo belo futebol apresentado. Então eu acho que foi um início muito positivo, assim, Pedro. Falando agora, Matheus, você vê essa evolução tática como a principal mudança que o Wenger imprimiu nos seus primeiros anos na Inglaterra? Sem dúvida nenhuma. Se a gente for ver o próprio Arsenal, né? Conhecido como Boring Arsenal, mudou bastante. Então o Arsenal conseguiu ganhar muitos adeptos, muitos torcedores no mundo, né? Devido ao futebol, como explicado anteriormente, no futebol mais de toque de bola, um futebol mais terrestre. Então não precisa ir muito longe, né? Se a gente for olhar o Stoke, por exemplo, 3, 4, 5 anos atrás, ainda era futebol de cruzar, né, e esperar que o Crouch botasse a bola para dentro de cabeça. Sem dúvida nenhuma, o Wenger revolucionou o futebol inglês. Como bem falado no início pelo Pedro, é um negócio muito de bater no Wenger e realmente a gente não pode esquecer do que ele fez no passado, né? Uhum. Ele são 3 campeonatos ingleses, né? Acho que são 2 doubles, são algumas FA Cup. Ele é o maior vencedor da FA Cup. Então tem algumas coisas que eu acho que seria interessante falar. Aqui vamos falar um pouquinho dos dados do Arsène Wenger pelo Arsenal, igual já falado. E no Arsenal ele está desde 1996, no dia 1º de outubro, completa 22 anos esse ano. O desempenho dele pelo clube Arsène Wenger tem 1.184 jogos, 684 vitórias, 259 empates e 251 derrotas. Cerca de 65% de aproveitamento em 22 anos é um aproveitamento absurdo, assim, é muito bom. Hoje, poucos técnicos permanecem com esse aproveitamento, fazendo trabalhos curtos de 1, 2 anos, e uma média de 1,95 pontos por jogo, né? O clube que o Arsène Wenger mais enfrentou foi o Manchester United, 59 vezes, e também foi o time que mais perdeu, 27 vezes. O clube que ele mais venceu nesses 21 anos, quase 22, foi o Everton, teve 32 vitórias em 47 jogos. E desses 22 anos de clube, agora eu queria falar um pouquinho dos títulos do Wenger. Ele foi campeão pelo Arsenal 3 vezes,
97 e 98 a temporada, 2001, 2002 e 2003, 2004. Foi o único treinador a conseguir o feito de ser campeão invicto. Teve 7 taças da Inglaterra, ele levantou, a última agora, 2016, 2017. E por último, né, a super taça da Inglaterra, né, a Community Shield, ganhou 7 vezes, me desculpe, e a última em 2016, 2017. Esses são os títulos de Arsène Wenger e o histórico dele pelo Arsenal, Pedro. A gente vê também como ele se notabilizou ganhando muitas FA Cups, é o maior treinador, é o treinador mais vitorioso da competição. Acho até que os títulos recentes da Copa da Inglaterra foram até o que mantiveram ele no cargo, ajudaram a dar essa força, mas o Arsène Wenger disse nos últimos dias que não vê o Arsenal conseguindo uma vaga para a próxima Champions League através da Premier League. Então, para isso, teria que fazer como o United na temporada passada e vencer a Europa League para conseguir uma vaga na Champions da próxima temporada. Como é que você analisa a situação do Wenger hoje, considerando todo o seu histórico, Vini? É o maior treinador do Arsenal, né? Mas o ciclo parece já com um fim decretado há alguns anos, se sustentando pelas FA Cups recentes agora, né? Um pouco disso. Mas eu acredito que é o fim agora do ciclo, ao final da temporada ele não deve permanecer mais. Não tem mais clima, eu acho, já. Tá insustentável a situação agora. A gente viu que o Mirror publicou a informação de que o Arsenal já até estaria elencando nomes para a próxima temporada. O Matheus, como é que você vê o momento atual e principalmente da relação entre o Wenger e a torcida do Arsenal? Antes de entrar nesse tópico, acho que vale salientar e vale informar aos ouvintes do podcast sobre quem é o Wenger na relação dele dentro do Arsenal. Acho que essa explicação ela é melhor para que a gente entenda, e sem dar spoiler do final, verificar que não é uma situação a gente não vai conseguir chegar a uma conclusão aqui. A carreira do Wenger, eu costumo dividir ela em 2 períodos, de 96 até ali mais ou menos 2011, 2012, e o que está de 2011, 2012 para agora. Até ali, ela era uma carreira vitoriosa. É verdade que a gente só ganhou os títulos, principalmente o título da Premier League, na última temporada, com a temporada de 2003-2004. Acho que a gente bateu na trave ali em 06-07 ou 78, não lembro agora, foi o ano da lesão do Eduardo, que inclusive tive a oportunidade de entrevistar o Gilberto Silva, e ele foi enfático em dizer que a gente perdeu o título ali na lesão do Eduardo, que com o elenco de jovens o Arsenal caiu mentalmente, mas o Wenger, ele tinha, de certa forma, o Wenger sempre foi um escudo, certo, da diretoria do Arsenal. Então, se eu fizer um breve resumo, o Arsenal, a partir da temporada 2003-2004, decide construir o Emirates Stadium. Então, o que o Arsenal fez para construir o Emirates Stadium? O Arsenal fez contratos de longuíssimo prazo com as fornecedoras de material esportivo, no caso a Nike, e dos materiais e do patrocínio de camisa, no caso a Emirates Airlines. E aí nós fizemos contratos de 10 anos. E foi justamente quando o marketing esportivo deu um boom. Então, só para vocês terem mais ou menos uma ideia, a Emirates Airlines pagava algo em torno entre 10 e 15 milhões de libras por temporada, e a Nike eu acho que pagava algo em torno de 5 e 6 milhões. Se a gente for pegar valores da época, assim, a gente ficou rapidamente defasado. E ainda tem um problema nisso tudo, que a gente recebeu o dinheiro todo de uma vez e basicamente entregou para a construção do estádio. Então o que acontecia? Enquanto nossos rivais estavam com contratos mais atuais do ponto de vista de dinheiro, então o que acontecia? Como nossos rivais tinham um poder financeiro maior do que o Arsenal, por estarem com contratos mais atualizados, o Arsenal tinha quase que a obrigação de revelar um craque, um jogador da base por temporada e vender. E assim a gente passou por uma época assim, de 2006 para frente, a partir da saída do Henry, em situações como essa, vendendo Adebayor, Nasri, Fábregas, enfim, aí tem Van Persie, né? Tem vários desses caras por aí. E o Wenger de certa forma, foi um escudo perante a isso, porque ele tinha um prestígio muito grande junto da torcida. E aí, pra gente, era sabido que pra gente fazer essa transição de estádio, o Arsenal iria demandar sacrifícios, e sacrifícios financeiros. Então, o Arsenal apostou muito, e aí, de certa forma, ele pode ter apostado errado, no valor do ingresso. Então, enquanto o Highbury tinha algo em torno entre 33 e 38 mil pessoas no estádio, a gente estava querendo construir um estádio para 60, 61 mil pessoas. Só para vocês terem mais ou menos uma ideia,
os season tickets do Arsenal demorava algo em torno de uma década para você conseguir entrar no season ticket do Arsenal. Então a gente sabia que ia entrar numa era que os títulos seriam escassos. Mas a gente não sabia o quanto esse buraco era profundo, principalmente porque o boom não foi o preço dos ingressos. O boom foi os valores envolvidos no marketing esportivo. E aí a gente entrou num buraco muito maior do que a gente imaginava. E o Wenger, de certa forma, foi um escudo para isso. Então, eu não acho correto colocar a culpa nele em cima do que aconteceu, principalmente de 2004 até meados de 2011, 2012. Então, por mais que a gente não tenha ganho nada, ele sempre se caracterizou pelo futebol bonito. Tem vários jogos de Champions League, a gente disputando quase de igual para igual com o Barcelona, perdendo no último minuto com o Van Persie sendo expulso injustamente. Então, a gente tem alguns históricos nesse sentido e a gente não pode, com times ridículos, né? Chamac, Esquilate, né? Então, a gente não pode, de certa forma, menosprezar o que ele fez a partir daí. E aí, a segunda metade desse momento, ela tem um pouquinho a ver com o fim dessa era da pobreza, entre aspas, né? Então chega ali em meados de 2012, ele foi comprado pelo Stan Kroenke e houve uma mudança muito forte do ponto de vista de gestão. Então houve uma reformulação muito grande dentro do Arsenal. Então aqueles contratos de longuíssimo prazo que a gente tinha feito, lá em 2013, 2014, chegou a hora de renovar esses contratos e entrar, de certa forma, numa nova era. Numa era onde a gente poderia competir de igual para igual com os outros grandes da Inglaterra, sem contar os petrodólares, né? Vamos esquecer um pouquinho o City, vamos esquecer um pouquinho o Chelsea, que joga com um cheat code no jogo, né? A gente esquece um pouquinho isso. Tem o United muito à frente do ponto de vista financeiro, é verdade, mas a gente, de certa forma, isso empolgou muito a gente, porque a gente poderia, de certa forma, competir melhor, né? Em teoria, a gente poderia atrair novos jogadores e jogadores melhores. E assim chegou o Ozil, assim chegou o Alex Sanchez, e enfim, né? A gente começou, de certa forma, a fazer uma reformulação por ali. Então, eu costumo separar nesses dois momentos e a gente precisa reconhecer o que o Wenger fez nessa primeira metade. O problema está na segunda metade. Quando a gente entra na segunda metade, onde a gente começa a ter dinheiro, a gente começa a ter os melhores jogadores, de certa forma o Wenger não traz os resultados que ele trazia quando ele jogava com os jovens dele. O que acontecia? O Arsenal começou a ter dinheiro de novo, mas o Wenger não conseguia mostrar aqueles bons jogos que ele fazia quando tinham os jovens, né? Então, alguma coisa estava de errado e alguma coisa de errado acontecia no Arsenal. E aí se especula um monte de coisa, tá? Falando especificadamente do ponto de vista técnico, a própria idade do Wenger já não ajuda ele, né? Ele é um senhor de quase 70 anos. De certa forma, se você olhar algumas entrevistas dele, ele é educado, mas ao mesmo tempo ele é bem arrogante, tá? Ele é uma pessoa que não é simples, ele é uma pessoa de opinião muito forte, e ele é uma pessoa muito, como posso dizer para vocês, de certa forma honesta e fiel. Acho que essa é a principal palavra dele. Talvez essa fidelidade que ele tem com algumas pessoas tem levado o Arsenal cada vez mais para o buraco. Se vocês entrarem no site do Arsenal, arsenal.com/staff, se eu não estou enganado, vocês vão rapidamente dar uma olhada no que os parças do Wenger, são os amigos do Wenger. Então o Arsenal é um punhado, certo? Treinador de campo, para vocês terem uma ideia, coloca no Google lá, Boro Primorac. Boro Primorac tem uma barriga 4 vezes maior que a minha. E é um senhor que só anda em campo e ele é o técnico de campo. Ele é um cara que não corre. Posso falar isso porque eu tenho amigos que trabalharam no Arsenal, eu já entrevistei jogadores jogaram no Arsenal, que de certa forma me falaram isso. Eu não posso, obviamente, falar nomes, porque senão posso comprometer essas pessoas. Mas, e aí tem vários exemplos, tá, gente? O roupeiro do Arsenal tá há 25 anos, o Boro Primorac tá há uns 20 anos. Então são pessoas que estão ali e já são a cara da derrota. São pessoas que não estão interessadas, elas não têm tesão nenhum mais em tentar ganhar. São pessoas que estão ali porque... Perfeitamente, são pessoas que estão acomodadas. E talvez essa fidelidade do Wenger tenha colocado ele para baixo, né? Tenha trazido ele para baixo. As pessoas tenham perdido o tesão de trabalhar e, de certa forma, eu acredito também que ele também esteja nessa situação e talvez por isso o Arsenal esteja nessa situação. Eu só quero dar uma reforçada no que o Matheus mesmo disse, acho que ele foi perfeito nas palavras dele. Quando aconteceu de resolver fazer o Emirates Stadium, o Emirates foi feito também, eu me recordo bem que eu cheguei a conhecer um estádio quando acabou de ficar pronto, logo em seguida nos próximos, 5, 6 anos, foi o estádio mais moderno do mundo. Ou seja, gastou uma grana pela tecnologia,
pela mudança de estádio, de arena, daquele formato mais aconchegante, onde todos podem assistir bem o jogo, no formato espetáculo mesmo. O Arsenal oferecia excelente espetáculo para o seu público e isso rendeu dinheiro. Eu acho que isso pode ter sido também um dos fatores, né? Apostou muito no estádio, igual o Pedro disse, igual o Matheus disse, me desculpe. E outra coisa, eu acho que também nessa segunda etapa que ele divide bem, onde que o Wenger não consegue as vitórias não, os títulos talvez, enfim, esse período ruim do Arsenal, se deve também, acho que a pequenos conflitos. Eu acho que além dele não fazer um bom trabalho, o clube ser vendido, a mudança da gestão, acho que o Wenger também entra em conflitos com o próprio Mourinho, por exemplo, onde o Mourinho tá no auge, ganhando campeonatos pelo Chelsea, a relação deles é péssima, mas acho que e o Wenger com muita dificuldade de vencer o Mourinho também, então acaba que eu acho que esses conflitos, a mídia joga pra cima, cai mais bombas em cima do Wenger, pelos maus resultados, e o Mourinho ganhando do outro lado, né, que seria um clássico, então acho que vários fatores contribuíram para isso. Acho que os sorteios da Liga dos Campeões também ajudou muito, da Champions League, onde pega o Barcelona várias vezes, pega Bayern, pega times difíceis logo de cara nas oitavas de final. Talvez com um pouquinho de sorte passaria as quartas, renderia mais dinheiro, iria mais longe. Então acho que vários fatores contribuíram para isso, mas o Wenger ainda assim tem 65% de aproveitamento, né? Querendo, foi mal na segunda metade, mas ainda assim tem um bom aproveitamento do clube. Eu acho que são fatores por ele estar até hoje, mas também não sei até que ponto a diretoria aguenta. Só pra vocês terem uma ideia, o Wenger escolheu até o estofado que os torcedores iam sentar no estádio. Esse é o Wenger, vocês sabem que é o Ivan Gazidis, né? É o CEO do Arsenal. Ele entrevistou o chefe dele. Alguém já conseguiu entrevistar seu chefe para escolher quem era seu chefe? Pois é, esse é o nível de poder que o Wenger tem no Arsenal. E acho que e quando vocês falam assim, ele vai sair no final da temporada, eu falo assim, calma. Agora eu acho que vocês entendendo um pouquinho de que nível de poder ele tem lá dentro, dá pra entender que não é um negócio fácil de tirar, saca? É tipo, claro que isso depende um pouquinho do nível de intimidade que cada um tem com o pai de vocês. É tipo ver o pai de vocês fazendo uma merda e falar assim, pai, para que você tá fazendo merda. Então, a maioria das pessoas via o pai fazendo merda, mas deixaria ele fazendo merda, né? Dado o nível de respeito que a gente tem com as pessoas. E no Arsenal é exatamente assim que acontece. Então, não é um negócio trivial. Porém, ele está sendo podado. A própria última janela de inverno já mostrou isso. Quem trouxe o Aubameyang não foi ele, né? Foi o Mislintat com o Ivan Gazidis. Matheus. O Mislintat é o chefe de scout que veio do Borussia Dortmund. Eu queria perguntar pro Matheus, Pedro, assim, como a nova diretoria, como é o tempo dela assim com o Wenger? Como é o apoio dela assim com o Wenger? Porque o Wenger, querendo ou não, ele ainda tem muito respaldo, apesar de muita cobrança da mídia, dos torcedores. Eu não sei a tamanha cobrança que é da diretoria com ele, eu não sei como é essa relação, se já está quebrada, igual a mídia tenta colocar, igual os torcedores não suportem mais esse ambiente, essa hostilidade das entrevistas, enfim. Eu queria que o Matheus contasse um pouquinho pra gente, ele que acompanha mais diariamente assim, o Arsenal, como essa relação Wenger e essa nova diretoria, como que tá esse laço, Matheus? É uma pergunta interessante e ao mesmo tempo um pouquinho difícil de responder. Como é que isso funciona? Para quem não sabe, o Wenger tá há quase 22 anos no Arsenal. Foi ele quem escolheu, por exemplo, até o estofado que os torcedores sentam no Emirates. Depois da compra do Kroenke, depois que o Kroenke comprou o Arsenal, ele foi capaz de entrevistar quem seria o novo CEO do Arsenal. Ou seja, ele entrevistou quem seria o chefe dele. É quase assim, olha, eu aceito o Ivan Gazidis como meu chefe. Tanto o poder que o Wenger tem no Arsenal. Então você precisa olhar de duas óticas. O quanto poder ele tem, né, e como é a relação dele com a KSE, que é a empresa do Kroenke. De um lado, até posso afirmar isso, até pelo menos 1 ou 2 anos atrás, ele era muito bem visto, porque ele era um cara que o Arsenal, de certa forma, disponibilizava dinheiro para ele para contratação, e ele não usava 100%. Então o Arsenal era uma empresa que dava lucro. Então, por o Kroenke, isso é interessantíssimo. Então vocês já devem ter lido matérias que o Kroenke, por exemplo, comprou um rancho nos Estados Unidos de mais de 500 mil dólares. 500 mil já. Mais de 500 milhões de dólares. Como é que ele faz isso? Ele, resumidamente, ele hipoteca a KSE, que são vários clubes, né? Ele tem um time de futebol americano, ele tem um time de NHL, e tem um Arsenal no meio. Um Arsenal com dinheiro no cofre, com muito dinheiro no cofre, ele consegue mais dinheiro a juros baixos no banco. Então, do ponto de vista
a relação do Wenger com o Kroenke é interessante, porque ele faz a empresa ser lucrativa. E ele consegue, o Kroenke consegue, como um bom homem de negócio, fazer a empresa gerar mais dinheiro para ele. Então, até um tempo atrás, isso era interessante. Só que do ponto de vista da imagem, né, isso aí eu já acredito que seja de ano e meio para cá, já não seja muito mais fácil, porque a imagem do clube, né, quem é que quer associar a sua imagem a um clube que não tem ganhado? Né? Todo mundo quer associar, todas as marcas querem associar a sua imagem a um clube vencedor. Né? É por isso que o Manchester United, é por isso que o Real Madrid, é por isso que o Barcelona são os maiores ganhadores de dinheiro no meio do futebol. Se você for olhar no Japão, na Ásia, você vai encontrar, sei lá, vou aloprar, obviamente, mas vocês vão entender o que eu quero falar. Vocês vão encontrar saco de arroz com marca do Manchester United. São coisas onde o Arsenal não consegue chegar. Por quê? Porque não tem ganhado tanto assim. Então, o que tem acontecido no último ano e meio para cá? O Gazidis, que é o chefe, que é o CEO, né, que é o braço direito de Stan Kroenke, que é o dono do Arsenal, tem queimado politicamente o Wenger. Então, o que ele tem feito? Quando eu falei para vocês que a comissão técnica do Arsenal são todos os parceiros do Wenger, que trabalham com o Wenger há mais de 10, 15 anos, gente que está no Arsenal há 30, 40 anos, de certa forma, ele conseguiu podar isso. Ele tirou algumas dessas pessoas de lá, porque ele entendeu que aquelas pessoas não estavam acrescentando. Elas, meramente, em alguns casos, elas eram escudo do Wenger. Então, eram pessoas que... Bom, acho que todo mundo trabalha, a grande maioria de vocês trabalham, e quem está escutando também, sabe que quanto mais pessoas da sua confiança você tiver ao seu redor, mais entranhado, mais por dentro das coisas que estão acontecendo dentro da empresa, você vai saber. Né? Então isso acontecia muito dentro do Arsenal. E aí o Gazidis começou a podar um pouco essa galera. Tá? Então o que tem acontecido, o que tem animado muita gente de 6 meses para cá? Se a gente for olhar a janela de verão e a janela de inverno do Arsenal dessa temporada agora, ela é um pouco diferente. Se vocês forem olhar, vários símbolos de derrota do Arsenal saíram. Você não tem mais Theo Walcott, você não tem mais Chamberlain, você não tem vários jogadores que foram vendidos aí, que você olhava e falava assim, pô, esse cara é a cara do fracasso. Então as coisas estão mudando. Ela começa a mudar quando o Arsenal muda, inclusive o próprio chefe de scout do Arsenal foi mudado. Então foi contratado o Mislintat, que era, na realidade, o chefe de scout do Borussia Dortmund. Ficou muito evidente essa briga de poder dentro do Arsenal quando o Mislintat foi contratado. Porque o Wenger vem a público e dizer, nós temos um novo chefe de scout. Ele não vai descobrir nada do que o nosso antigo departamento de scout não soubesse, a não ser que seja um jogador da 3ª, 4ª divisão do futebol alemão. Então ele trata, inclusive, isso como ironia. Quantos jogadores o Mislintat não descobriu dentro do Borussia Dortmund? Aubameyang, o próprio Mkhitaryan, Marco Reus, vários jogadores foram descobertos por ele. Então, o que acontece em janeiro? Quem basicamente traz o Mkhitaryan e o Aubameyang, inclusive a revelia do Arsène Wenger, foi o Ivan Gazidis junto com o Mislintat. Foi o Mislintat que sabia, que tinha informações de dentro do Borussia Dortmund, porque, enfim, foi ele quem reuniu o Mkhitaryan e o Aubameyang, a dupla de sucesso que fez no Borussia Dortmund. Tinha e tem contato com muita gente dentro do Borussia Dortmund e sabia que o jogador estava insatisfeito. Então isso foi, inclusive, contra o próprio desejo do Wenger, porque, de certa forma, ele enxergava que o Aubameyang mataria o Lacazette, que foi a aposta dele. Então tem toda essa briga de poder por trás do Arsenal, que não é uma coisa muito simples de ser resolvida. Então, dá pra perceber que não é um negócio simples, não é chegar e demitir o cara, saca? Não, sim, então, tem muita gratidão envolvida, tem muita coisa envolvida, não é um negócio simples, entendeu? Até hoje, isso dentro da própria torcida, isso é muito dividido. Sim. Já foi muito mais pró-Wenger. Eu diria que hoje tá assim uns 70-30. Para 50% da galera, a galera quer que ele saia e se foda mesmo, entendeu? Mas assim, os outros 50, 30 não quer, os outros 20 já tá meio assim, porra, tá, tudo bem, vamos tirar ele, mas, porra, vamos dar uma saída honrosa pra ele, vamos respeitar ele, entendeu? Quando eu falei, tipo, chegou ao fim, eu não quis dizer que, tipo, alguém vai chegar e falar, não, acabou, é isso, se vai embora agora, mas como fosse, ele já tá entendendo que ele precisa, ele tá entendendo isso já, ele já tá aceitando que ele precisa dar uma largada. Não, eu acho que não. Não, ainda não
não é tão perto disso, mas eu acho que ele já sente que isso... Se não demitirem ele não sai. Ele não vai sair porque ele quer. Isso não vai acontecer. Ou vão vir a público e vão tomar coragem, vão demitir ele, ou isso não vai acontecer. Ele falou hoje que vai cumprir o contrato dele. Então... Até ano que vem. 30 de junho. Tem controvérsias. Dizem... Eu acho que ele renova. Dizem que o contrato dele na realidade ficou no ano que termina no final dessa temporada. Que não botaram 2 pra não botar pressão, entendeu? Senão ficaria muito aberto que era o último ano de contrato dele. Então que não seria até 2019, seria até final dessa temporada. Isso. Mas isso não é um negócio certo, tá? Essa possibilidade de termos a saída do Wenger do comando do Arsenal, como é que você vê toda essa dificuldade que considerando toda a história dele no clube, considerando o peso que ele ainda tem internamente, todas as decisões que ele toma que interferem na vida no clube dentro e fora de campo. É realmente uma era Wenger, não só pelo período, mas por tudo que ele representou, né? Não é uma saída simples, como você mesmo disse. Não é um negócio simples, porque ela envolve, como de certa forma tracei o perfil dele no início, não é simples porque ele é uma pessoa muito egocêntrica, né? Ele é uma pessoa difícil, ele é uma pessoa de princípios, então por muitos anos ele acreditou que ele iria conseguir fazer o Arsenal jogar com ele criando os jogadores, né? Tinha um lema no Arsenal que era nós não compramos estrelas, nós a fazemos. Então isso tinha muito a ver com o que o Wenger pensava. Então ele queria vencer de novo do jeito dele. Então dá pra ver mais ou menos que tipo de pessoa está tratando. Então, na minha opinião, e ele já declarou isso também, ele não vai sair por vontade própria. Ele tem aquilo ali como ele falou, eu respeitei vários contratos, eu estou sob contrato, eu respeitei vários contratos, enquanto eu estava em alta, Real Madrid, Bayern, vários clubes procuraram ele, e ele falou, não, eu estou sob contrato e eu respeito os meus contratos. Então, e isso é uma verdade, assim, eu acho que a maior prova disso é só vocês lembrarem quanto tempo o Diaby ficou no Arsenal sem jogar. Qualquer lugar do mundo, qualquer time do mundo teria mandado ele embora, teria rescindido o contrato com ele. E ele respeitou o contrato com o Diaby. É legal, isso é humano, mas isso também prejudicou o Arsenal. Nesse mundo meio capitalista e muito, principalmente num mundo muito escasso, num período muito escasso onde o Arsenal estava vivendo, particularmente, acredito que não foi muito honesto, ele não fez muito correto, apesar de ter sido muito humano da parte dele. Isso prova o quanto ele é fiel com o contrato dele. Qual é o maior problema? É um belo dia alguém chegar e falar, olha, Wenger acabou. Porque as pessoas são muito gratas por tudo que ele fez. Se a gente for olhar aquele período que eu tracei ali entre 2003 até 2012, ele realmente serviu como escudo para todas as pessoas que estavam lá. Porque ele era o único capaz, naquele momento, de saber e de chegar com a torcida e falar assim, nós vamos entrar numa era que a gente não vai ganhar nada, mas confia em mim que tudo a partir daqui para frente será diferente. Então, existe muito respeito e existe muito medo também do que vai acontecer pós-saída do Wenger. Então eu não sei até que ponto o Arsenal tem coragem de tirar o Wenger. Do ponto de vista da torcida, eu diria pra vocês que hoje é um percentual já grande que pede a saída do Wenger. Eu conheço pessoas que consideram o Wenger como pai. Recentemente, assim, depois de muita luta, já acham que o Wenger tem que sair. Mas acho que ele não precisa ele sair no meio da temporada, por exemplo. Mas que ele precisa ir até o final e ter um final digno e honesto. Um final que ele não precisa ser massacrado publicamente, né? Então uma saída dele no meio da temporada não seria... demonstraria essa briga que há nos bastidores no Arsenal, e isso de certa forma iria ferir ele. Não é um tema simples, tá? Não é um tema fácil. Mas sim, em algum momento o Wenger balançou. Eu acredito que o momento é hoje. Você falou nesse ponto da despedida, e eu vi no Twitter recentemente um torcedor inglês falando que preferia que o anúncio da saída do Wenger já fosse dado para que o clube e a torcida já se preparassem para a despedida, reduzir o ambiente de muita pressão, de desânimo, e preparar uma despedida de respeito, de consideração por tudo que foi feito. Você consegue ver isso sendo feito caso ele de fato saia essa temporada? Pergunta difícil. Então, isso é a parte racional do negócio. É quase que dizer o seguinte, olha, faltando 10 rodadas, acho um pouquinho mais, um pouquinho menos para acabar a Premier League, falar assim, olha, daqui para frente vai ser diferente. Isso é o racional. Isso seria a parte correta
a ser feito. Mas isso você tem que levar em consideração que ele pediria para sair. Eu não acho que as coisas seriam feitas de uma forma tão tranquila assim, com o Arsenal resolvendo tirar ele. A não ser que seja alguma coisa faltando 2, 3 rodadas para acabar a Premier League. Eu vejo algo nesse sentido. Mas algo muito interessante para reforçar o que vocês estão falando, e aí eu gostaria da opinião de cada um de vocês. Vou primeiro explicar e depois eu gostaria da resposta de vocês, que era o seguinte: vocês acham, olha do 1 ao 11 do Arsenal. O Arsenal é para estar onde está, quase 30 pontos de diferença pro City, acho que é isso. Não é para estar ali. O time do Arsenal é para estar ali entre segundo e terceiro, tranquilamente. Se a gente for olhar do 1 ao 11, né? A gente não tá assim numa temporada de lesão. Mas tem um Cazorla. O Cazorla joga tem 2 anos, então o Cazorla tá aposentado, esquece o Cazorla, né? Então a gente, até problemas de lesão que no passado pegava, a gente não pegam mais hoje. Eu sempre tive uma teoria e eu acho que eu acredito essa semana saiu uma reportagem que de certa forma bate com o que eu sempre pensei. Eu tenho a sensação que tem mais ou menos uns 2 anos que os jogadores estão tentando derrubar o Wenger, por uma forma de, cara, não dá mais. Como eu falei anteriormente, eu já escutei de boca de jogador dizendo, cara, o Wenger não treina, o Wenger anda no campo, quem faz as coisas, quem treina a gente, porra, esqueci o nome do cara agora, peraí. O cara que é o Steve Bold, vamos lá. Já escutei de boca de jogador dizendo que o Wenger não treina o clube. Ele é meramente aquela imagem que tá lá. Quem treina o clube é o Steve Bold, porque você não pode contar com o Bodo Primorac, não pode contar com outros caras que estão lá, porque não dá mais, saca? São pessoas que são muito antigas. Então, eu já vinha escutando isso, né? São coisas que, claro, eu não podia falar perante a Arsenal no Brasil, etc e tal, porque, enfim, iriam comprometer essas pessoas que jogaram no Arsenal, né? Não ia ficar um negócio legal, mas de pessoas que já trabalharam no Arsenal. Eu tinha essa teoria de que os jogadores estavam derrubando. E aí, não sei se vocês viram, essa semana saiu, acho que no Mirror, que os jogadores se reuniram secretamente e falaram, olha, com o Wenger não dá mais, com ele a gente não vai mais pra frente. Isso teria vazado pra imprensa. Então o Arsenal já tá testando. Vira e mexe, você vê notícias do tipo, Arsenal tem 3, 4 nomes para a sucessão do Wenger. As informações que eu tenho é que é o Arsenal pautando a mídia e testando os nomes de sucessão do Wenger. Essa é a informação que eu tenho. Isso não saiu da cabeça do jornalista. Foi o Arsenal que plantou a notícia para ver como a torcida iria reagir nas redes sociais perante os nomes que estavam sendo plantados. Então, há uma movimentação nesse sentido. Se vocês forem lembrar, no final da janela do ano passado, antes da renovação do Wenger, e é verdade, porque eu tenho informações que é verdade, o Arsenal estava acertado com a Allegri da Juventus. Então, essa movimentação de tentar tirar ele dali, ela é existente. Isso existe. Agora, se vão conseguir fazer ou não, eu não sei. Você falou que poderia ser que seria um teste do Arsenal jogando esses nomes. Você falou em relação aos possíveis nomes que seriam ventilados pelo clube para a imprensa divulgar e com isso o clube avaliar a opinião da torcida em relação a eles. É uma medida que a gente já viu, que é muito comum aqui no futebol brasileiro, esse tipo de coisa. Desses nomes que também saíram no Mirror, a gente viu o Brendan Rodgers, o Leonardo Jardim, o Joaquim Love, o Arteta e até o Henry. Então a gente vê nomes muito diferentes, com carreiras muito diferentes, e você citou até o Allegri, que não estaria nessa lista que o Mirror divulgou recentemente. Ô Vini, a gente falou antes sobre a possibilidade de haver essa troca na próxima temporada. Muito debate, muita discordância em relação a quem poderia assumir, quem teria mais chances. Mas como o Matheus falou, pode muito bem ser um teste para a torcida avaliar quem seria um nome melhor. Isso mesmo. Eu acho complicado, né? Difícil falar em um substituto se isso talvez nem esteja tão perto de acontecer, talvez demore mais de 1 ano, 2 anos, nunca se sabe, né? Mas é complicado você falar um nome, mas eu também vejo o Arsenal tá fazendo vazamentos propositais mesmo. Já é uma tentativa no último, pelo menos durante o último ano, de tentar criar uma resistência ali dentro da torcida, já criar possibilidades de nomes, né, que agradem a torcida, já tentando puxar um pouco mais a sardinha, trazer a torcida junto com isso, né? Ganhar a torcida já com os nomes para ter um substituto mais forte, mas eu não consigo dizer um nome assim ou algo parecido. É difícil, complicado. Desses 5 nomes, nós vemos perfis diferentes entre eles. Tem algum nome que você acha que encaixaria melhor? A minha opinião é um pouco diferente da do Vini. Eu tenho um nome firme, eu acredito no potencial e eu sou firme nesse cara. Eu acredito muito no trabalho dele. Pode até ser um pouco polêmico, eu não sei. E não acho que o
Matheus ou Vini vão concordar, mas eu acredito muito nele. O próximo treinador do Arsenal, na minha opinião, seria o Leonardo Jardim. Eu acho ele um ótimo treinador, excelente treinador, é jovem, tem ideias novas, faz o time do Mônaco jogar solto. A última temporada dele foi sensacional pelo Mônaco, campeão francês, chegou longe na Champions League, dando trabalho para os grandes, com jogadores novos, igual Mbappé, Bernardo Silva esteve com ele também, vários jogadores novos, fez João Moutinho voltar a jogar, Bakayoko hoje no Chelsea. Então, tipo assim, acho que o Leonardo Jardim se encaixaria muito bem, é um treinador novo, com ideias novas, para fazer mudança nesse time do Arsenal. Sei que muitos não confiam ainda, ou não acham que ele tem cacife para pegar um time igual o Arsenal, mas eu confio muito no trabalho dele, acho ele excepcional, muito objetivo, com ideias bem legais, assim, no Mônaco, pelo menos. Então eu acredito muito no potencial do Jardim, viu, Pedro? Desses nomes ventilados, a gente tem um jogador do Arsenal que hoje é assistente técnico do Guardiola no Manchester City. O Matheus, fala pra gente a sua opinião sobre esse nome especulado. Antes de mais nada, concordo com a opinião, pra mim, desses todos citados pra mim, eu também queria o Jardim. Prefiro guardar o Henry com o meu 14 matador, entendeu? Eu não queria queimar um cartucho e queimar a imagem de ídolo que tem lá, que ele tem junto do clube, né? Mas o nome do Arteta, ele surge por um motivo muito, muito simples. Nas duas últimas temporadas, né, dele no Arsenal, que houve uma reunião entre os atletas e que, mais uma vez, eles viram que com o Wenger ele não iam conseguir chegar muito longe. É só dar uma olhada simples que sempre quando chega ali dezembro, janeiro, fevereiro, o Arsenal dá uma queda. Aí o Arsenal tinha que dar uma corrida para tentar pegar o top 4 de novo. Então, se você for olhar essas temporadas, elas houveram mudanças táticas dentro do Arsenal. E essas mudanças táticas, elas foram feitas pelo Arteta. Então, o Arteta, junto com a liderança do elenco, Mertesacker, Koscielny, etc., eles mudaram a forma do Arsenal jogar, conseguiram convencer o Wenger nesse sentido, e aí conseguiram fazer esses sprints finais aí para fazer o Arsenal chegar nessas duas temporadas, conseguir alcançar os objetivos do Arsenal, que era chegar na Champions League. Esse foi o principal motivo pelo qual o Arteta não teve uma oportunidade de treinar o time principal do Arsenal. Foi por isso que ele não recebeu um convite do Wenger, porque o Wenger sentia-se ameaçado com a presença do Arteta dentro do elenco, né? E esse foi um dos motivos pelo qual ele foi pro City, ele foi ser auxiliar do Guardiola. Mas, apesar disso tudo, eu acredito que ele ainda não seja uma pessoa preparada, apesar de ser uma pessoa extremamente inteligente, de ser uma pessoa que tem uma leitura tática e uma liderança dentro do elenco muito forte. Mas eu não vejo ele ainda como sendo um cara para assumir um rojão do tamanho do Arsenal, e principalmente dentro da maior crise que o Arsenal já passou durante a era moderna. Você citou todo esse histórico do Arteta no final da carreira dele como jogador e passando para o comando técnico. Também vi recentemente, até saindo na imprensa, que alguns jogadores não teriam um bom relacionamento com ele, que achariam que ele era um pouco arrogante. A gente sabe como é a imprensa inglesa, então a gente tem que tomar cuidado quando lê esse tipo de informação. Você citou que dentre as opções preferiria a chegada do Leonardo Jardim, passando um pouco pelo histórico dele como técnico. Ele foi campeão da segunda divisão portuguesa com o Beira-Mar em 2009 e 2010, foi campeão do Campeonato Grego e da Copa da Grécia pelo Olympiacos, e aí ele foi para Portugal, fez um bom trabalho no esporte, mas sem título, e de lá ele acabou sendo chamado para ir para o Mônaco, fazendo esse excelente trabalho lá, foi campeão francês, também um bom papel na Champions League do ano passado. Enfim, dos nomes é o que mais parece que reúne as características que o torcedor espera, né? Tem alguma experiência que o Arteta não tem, o Henry não tem rejeição da torcida como teria talvez o Brendan Rodgers, que teve uma passagem muito instável no Liverpool, e o Joachim Löw me parece um nome muito distante. Não sei a opinião de vocês. Então, a minha opinião, sem dúvida nenhuma, para mim, dos nomes citados, ele é o melhor nome. Até porque é o seguinte, se a gente for pensar no Löw, o que acontece? Ser treinador de seleção é uma coisa, ser treinador de clube é outra coisa completamente diferente. Treinador de seleção ele deve treinar a seleção assim num período muito curto. É um jogo a cada 2 meses, ou alguma coisa nesse sentido, onde ele fica ali uma semana. O treinador de clube não. O treinador de clube tá no dia a dia do cotidiano, do vestiário, do treinamento, né? São coisas completamente diferentes. E eu tenho
tenho... que assim, a gente como Arsenal no Brasil, também existem outras torcidas do Arsenal ao redor do mundo. E as informações que a gente tem do German Gunners, que é a torcida oficial do Arsenal na Alemanha, é que ele não é um treinador de clube, ele é um treinador de seleção, né? Que eles mesmos não conseguem enxergar ele sendo a solução do nosso problema. E eu costumo respeitar muito a opinião deles, porque eles normalmente são bem sensatos no que eles falam. Mas eu vi também especulação, acho que é Sarri, do Napoli. Esse também é bom. Exatamente. É um nome perfeito, é um nome também especulado. Então, na minha opinião, são os dois principais nomes são dois nomes que me agradam. É o Sarri e o Jardim. Se vier um dos dois, o Arsenal ganha bem, viu Pedro? Dois grandes treinadores, o Sarri sensacional, taticamente, como líder, a postura dele no time, como ele já teve vários acessos, né, das divisões de baixo da Itália, os jogadores, já teve jogador brasileiro, depoimentos de jogadores brasileiros que trabalharam com ele, com muito elogio, falam que ele é um treinador sensacional. Eu acho que se o Arsenal for investir no treinador mesmo, tem que ser um desses dois nomes. O Jardim vem forte, vem querendo provar, vem com alguma certa experiência. O Sarri, com o futebol que o Napoli joga hoje, é um dos melhores do mundo, né? Um dos melhores futebol do mundo, mais bonitos de te ver, né? O Guardiola mesmo disse. Então eu acho que o Arsenal, se apostar um dos dois, vem bem tranquilo, assim, de treinador para a próxima temporada, se for um deles mesmo. Você citou a questão tática em construção de jogo, toda a metodologia, como é bonito de ver jogar. Me lembrou até o próprio Arsenal com o Wenger em anos anteriores, agora não tanto, né? A gente sabe que um dos gols mais bonitos da história da Premier League é aquele do Arsenal trocando passes e fazendo o gol do Norwich. Então eu consigo ver semelhanças entre os dois trabalhos, embora entenda todas as diferenças culturais, enfim, de trabalho. Ô Vini, você consegue imaginar a possibilidade de o Arsenal tentar um nome diferente, um nome jovem? Como é que você vê essa possibilidade da chegada de um novo técnico? Olha, eu não acredito em ex-jogadores como o Arteta ou o Henry, por acaso, não vejo, não tem bagagem suficiente e queimariam os nomes deles no clube, principalmente do Henry. Seria um desperdício total, nesse momento principalmente de crise. Ele precisaria de muitos anos distante do clube ali para ter essa volta, um retorno triunfal, por exemplo. Nomes... Eu acho que o Arsenal não vai querer mudar tanto o estilo de jogo. Será sempre algo parecido do que o Wenger mostrou. Isso agrada aos torcedores, pelo menos o que ele mostrou até uma certa parte da carreira dele no Arsenal, principalmente nos últimos anos não, mas a primeira parte sim, foi um futebol que agradou. E o Jardim é um bom nome e tudo, mas eu não acho que ele seria o ideal para o Arsenal, não. Eu prefiro o Sarri, ele me agrada mais a postura pessoal dele com os jogadores do que o Jardim. O Jardim parece ser mais omisso aos jogadores, é um bom trabalho de esculpir jogadores, mas ele falta um pouco de imposição pessoal. Eu gosto mais do Sarri, que mostra isso, sempre forte. E você falou bem, o Matheus também falou, quando o ex-jogador sem experiência tem a possibilidade de assumir o clube no qual foi ídolo, a gente sabe que na grande maioria das vezes isso não dá certo. A gente teve o caso recente aqui no Brasil do Rogério Ceni no São Paulo, já viu acontecer isso também. A gente tá vendo até o Gattuso no Milan, mas o Gattuso passou por outros clubes, né? O Henry, ele só teve como experiência o Sub-18 do Arsenal e agora é assistente técnico da seleção belga. Então a gente sabe que ele estaria arriscando tudo que ele conquistou pelo Arsenal, e num momento de talvez muita pressão de substituir alguém que foi tão importante para o clube. Realmente é uma situação difícil caso ele decidisse se colocar no comando do clube, né? Porque quando ele sai do Sub-18, ele sai porque o Arsenal não aceita que ele continue como comentarista da Sky Sports, e ele prefere continuar no cargo como comentarista e acaba deixando o clube. O Milan, por exemplo, é um bom exemplo mostrando isso na questão do Henry ou do Arteta. Queimou muitos jogadores recentemente. O Milan passou por uma crise agora, um pouco de melhora com os chineses comprando o time aí, tal, teve um investimento maior, mas ainda não é um bom momento total ainda. Mas é um bom exemplo de como queimou ídolos. Filippo Inzaghi e Seedorf. Os dois foram queimados em poucos meses por tentar levantar o clube de uma crise. Agora tá tentando com o Gattuso, mas talvez queime cartuchos
cartuchos à toa com nomes grandes, nomes fortes no clube que fizeram a história, ganharam vários títulos, principalmente de Champions League lá. Queima cartuchos à toa de ídolos. Vou dar uma pimenta no seu comentário. O Zidane, ídolo do Real Madrid, tem 2 Champions League nos seus 2 primeiros anos de trabalho. Então, como é complicado isso de ídolo, como é difícil saber esses trabalhadores, só pra dar uma apimentada no podcast. A questão do Zidane, o elenco do Real Madrid fala por si só. Eu acho que era mais uma questão de um nome ali que fizesse o escudo dos jogadores, mas o elenco do Real Madrid fala por si só. Eles praticamente têm o poder ali, né? Só precisa de um técnico que encaminhe isso. E talvez se colocasse qualquer outro ídolo no lugar, colocasse um Guti, um Raul, talvez as 2 Champions League tivessem vindo do mesmo jeito pelo elenco forte. Eu discordo, eu gosto do Zidane. Gosto do Zidane, acho ele um bom treinador. Não acho que tá no patamar top do futebol mundial ainda, mas acho um bom treinador. Podemos usar o exemplo do próprio Guardiola no Barcelona, que foi bem também. Só para dar uma contrariada, que é difícil mesmo, eu concordo. Eu também não apostaria no Arteta nem no Henry. Acho muito cedo, eles estão muito crus ainda. Acho que o Guardiola já tinha uma cabeça diferente com uma ideia diferente, né, para conseguir seguir na carreira e fazer uma ótima carreira. O Luiz Henrique vem bem, outro que vem sendo especulado até no PSG, né, o próprio Luiz Henrique, né, de sair, o Unai Emery. Então eu acho que tem esses 2 lados da moeda mesmo, mas eu tô com você, eu acho muito cedo, eu acho um desperdício queimar 2 ídolos de cara, principalmente o maior jogador da história do Arsenal, que é Thierry Henry, né? Então eu fico com você nessa também. Terminou agora mais um podcast do PL Brasil. A gente falou bastante da situação do Wenger no Arsenal, conversou muito com o Matheus do Arsenal Brasil. A gente agradece muito a participação. Continuem acompanhando o podcast do PL Brasil, que vai ao ar toda segunda-feira. Continuem acompanhando o Arsenal Brasil também em todas as redes sociais, enfim, o PL Brasil também. E até a próxima, pessoal. Abraço. Abraço, muito obrigado por mais um podcast. Muito obrigado, Matheus, aí também, por essa aula de história de vida do Wenger no Arsenal. Que belos comentários. Valeu, Vini, até a próxima, gente. Falou. Pessoal, obrigado pela oportunidade de participar do podcast de vocês. Acho que em nome da Arsenal Brasil, dos sócios da Arsenal Brasil, enfim, a gente como torcida, acho que é importante essa interação com vocês e outras torcidas. Acho que isso só enriquece a qualidade do debate que é feito em nome da Premier League no Brasil. Então, sempre que precisarem da Arsenal Brasil, a gente está à disposição. Obrigado a todos. Muito obrigado pela oportunidade de debater com vocês. Valeu, galera, todos que ouviram e vão ouvir. Valeu, Matheus, também da Arsenal Brasil aí. Foi importante entender como que é a história do Wenger no Arsenal, como não é tão simples a saída dele. Valeu, galera. Tchau, tchau.